Oi pessoal, eu sou o Salva e quero continuar explicando aqui um pouco mais sobre matriz. Bem, no vídeo anterior eu fiz uma introdução dizendo o que era, né, falando um pouco de arte e transformando esse conteúdo importante de matriz em dando forma para ele, né? Nossa, deu uma engasgada aqui. É, Então, basicamente, matriz é uma representação numérica de uma informação que a gente não está muito preocupado a princípio do que é. Tá? Esse vídeo daqui eu vou te contar como que a gente forma uma matriz. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma regra para colocar esses números. Né? E aí eu vou usar conceitos, nomes que são importantes, tá? Tipo tamanho, linha, coluna, I, J e por aí vai, tá? Então é isso. Bora lá. Vamos ver aqui na tela. Então, esse jeito aqui de escrever uma matriz é um jeito muito bom, né? Tem as suas funcionalidades, tem os seus porquês, né? Que isso daqui é basicamente uma regra de formação, né? Uma lei de formação. É com ela que eu vou me basear e vou escrever a minha matriz. Então, o que está dizendo aqui, esse bando de coisa? Eu tenho uma matriz A, onde cada elemento I, J, né? Então, esse I se refere à linha, a gente já viu no vídeo anterior, mas vamos lembrar aqui também, e o J é coluna. Então tem uma matriz que tem vários elementos e ela tem um tamanho 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Onde, se o I é ímpar, eu escrevo 7. E se o I é par, eu escrevo menos 3. Tá, o que isso significa? Significa que eu tenho uma... Vou fazer de outra cor aqui, vou fazer laranja. Verde. Tem uma matriz A, que é 2 por 3. Então eu tenho duas linhas e 3 colunas. Olhando no vídeo anterior, seria uma matriz que tem 6 quadrados, né? Então tem 3... Me perdi, mas enfim. Eu teria quadradinho, 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 e na outra linha quadradinho, quadradinho, quadradinho. Então tem aqui uma linha, duas linhas e 3 colunas aqui na vertical. Essa posição aqui, que eu deixei em branco como um traço, é a posição A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Essa posição aqui é a primeira linha com a segunda coluna. E essa a primeira linha, a terceira coluna. Bem, essa daqui já está na segunda linha. Então é a segunda linha, primeira coluna. 2, 1. A segunda linha da segunda coluna e segunda linha, terceira coluna. Então a gente está falando de posições, tá, galera? Não estou escrevendo nada além disso. Primeira linha, esse cara aqui. Segunda linha, por que é segunda linha? Tem uma linha que começa aqui, segunda linha. E depois, segunda coluna, primeira coluna, segunda coluna. A2, 2. Esse IJ significa que para cada uma desses elementos que eu escrevi, essas posições, eu tenho uma posição I e tenho uma posição J. Tem um valor para o I e um valor para o J. Então esse cara aqui, por exemplo, o A1, 3, o I aqui
vale para esse cara aqui, né? O I é igual a 1 e o J igual a 3. Simples, né? Para esse aqui, ó, A21, o I é igual a 2 e o J é igual a 3. Tá? Ok? Beleza. Então, a minha matriz A, ela tem a seguinte regra. Vamos olhar aqui. Se o I é ímpar, escreve 7. Se o I é par, escreve menos 3. Então, para essa posição aqui, A1, 1, o I vale quanto? Para essa posição, o I, que é a linha, vale 1. I é ímpar ou par? 1 é ímpar. Então, escreve 7. Então, a minha matriz começa assim, 7. Para essa posição embaixo aqui, o I vale quanto? Vale 2. Nossa, eu botei 2 e 3 aqui. Caraca. 2 e 3 não, né? 2 e 1. Opa. Fazendo verde. Isso. Para essa posição aqui, o I vale 2. 2 é par. Então eu vou escrever menos 3. Ok? Para essa posição, então eu vou fazer essa regra em todas as posições. Todas as posições. Para essa daqui, o I é 1. 1 é ímpar. Então escreve 7. Para essa de baixo, o I vale 2. 2 é par. Então escreve menos 3. Para essa posição agora, A1, 3, o I vale 1. 1 é ímpar, então é 7. E aqui o I vale 2. 2 é par, então escreve menos 3. Então essa é uma outra maneira, uma maneira explícita, né? Uma maneira numérica de escrever a matriz A. 7, 7, 7, menos 3, menos 3, menos 3. Uma maneira bem suave de ter escrito a primeira linha você escreve 7 e a segunda linha você escreve menos 3. Pode ser também. Tá? Então é isso. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Esse aqui foi meio tenso, né? Mas vamos fazer, deixa eu apagar aqui. Eu já tinha, vou botar aqui um pouquinho pro lado, que eu já tinha reservado aqui esse exemplo aqui. Vou botar ele aqui no meio. Beleza. Então vamos lá. O que você precisa, basicamente? Primeiro, saber o tamanho dela. Ela é 2 por 2. Então a minha matriz B agora vão ser 2 linhas e 2 colunas. 2 por 2. E ir nomeando cada posição. Ou seja, essa posição é a posição B1, 1, primeira linha, primeira coluna. Essa posição, primeira linha, segunda coluna. Essa posição, segunda linha, primeira coluna. Toma cuidado. E essa posição, segunda linha da segunda coluna. E agora você vai olhar para a regra. Qual é a regra? Né? Que é tudo isso aqui. Se o J vale 1, se o J vale 2, se o J vale 3. Então você não precisa olhar o I, você não precisa olhar a linha, ele só vai olhar a coluna. O J é a coluna. Então essa matriz vai ser
Bem, vamos começar aqui. Primeira linha, primeira coluna. O J, que é esse segundo termo aqui, vale 1. Então, no lugar do 1, eu vou escrever I mais J. Então, eu vou escrever I mais J. Beleza. Para essa segunda posição aqui, B12, o J vale 2. Então, eu vou escrever menos I. Menos I. Para essa outra posição, o J vale 1, então é I mais J. E para essa outra aqui, né? 2, 2, o J vale 2, então menos I. Vamos complicar um pouquinho isso aqui, né? Não, deixa assim. Porque realmente não faz sentido escrever isso aqui, né? Se o J vale 3, mas tudo bem. Seguinte. Então, I mais J. Cara, para esse cara aqui, o I vale 1 e o J vale 1. Então, 1 mais 1. Óbvio, né? Se você quiser botar 2 direto, pode colocar 2, não tem problema nenhum. I mais J. Para essa posição, o I vale 2 e o J vale 1. Então, 2 mais 1. Menos I. Para essa posição, o I vale 1. Então, aqui é menos 1. E para essa posição, o I vale 2. Então, aqui é menos 2. Então, tá. Uma coisa, tá, pessoal? A matriz, geralmente você pode escrever entre parênteses, né? Esse parênteses ficou horrível. Mas alguns escrevem com colchetes também. É comum escrever com colchete. Eu já vi pessoas também usando chaves, mas eu gosto de usar parênteses que eu me sinto mais, enfim, é melhor pra mim, esteticamente melhor pra mim. Mas se quiser usar colchete, fica à vontade. Então aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Então, essa é a matriz B. 2 menos 1, 3 menos 2. Para que serve essa formação? Por que eu não posso logo escrever 2 menos 1, 3 e menos 2, né? Cara, e se a matriz fosse 20 por 40? Né? Ou como a gente viu no vídeo anterior, né? Se fosse milhões, 20 milhões de posições, né? Ia ser bem difícil ir falando um por um. Então eu escrevo só a regra disso e por aí vai. Tá? Só pra melhorar o meu erro aqui, né? Se a gente botasse 2 por 3, então o meu B, minha matriz B, ia ficar B11, B12, B21, B22 e mais uma coluna, né? Então B13, B23. Beleza. Esse aqui ia ficar a mesma coisa, né? Então eu vou logo escrever a resposta. 2, 3, menos 1 e menos 2. E nesse, o J agora ia ser 3. Então aqui eu teria que escrever J ao quadrado. J ao quadrado. Então 2, 3, menos 1, menos 2. Para essa posição, o J é 3. Então é 3 ao quadrado. Vou escrever direto o resultado. 9. E para essa posição, o J vale 3. Então 9 aqui. Também. Ok? Parece difícil, né? E realmente, assim, a primeira vez que eu vi isso é meio complicado mesmo, tá? Mas esse modo de pensar é muito lógico. É muito... Se
isso, então, se J é 1, então escreva, né? Essa maneira de pensar é a mesma maneira que o computador pensa, né? Se é que o computador pensa, mas que ele está escrito. Então ele vai pegar uma matriz, se a coluna vale 4, escreva este número que equivale àquela cor. Então, essa é uma maneira de você fortalecer o seu raciocínio lógico. Se eu fizer exercícios de matemática todos os dias, então eu serei um bom matemático. Faz sentido, né? E isso é muito legal. Né? Não só ser um bom matemático, mas fortalecer esse raciocínio lógico. Né? Se eu deixar a toalha molhada em cima da cama, minha mãe, meu pai vai brigar comigo. Cara, é assim. Então a gente tem que pensar nessas coisas também. Falou? No próximo vídeo, primeiro que a gente já fez o que é a matriz, né, uma introdução e tal. Esse agora, como que a gente forma uma matriz, dada a lei de formação dela. E o próximo vídeo eu vou mostrar como que opera a matriz, né? Então, soma e diminui. Né? E também como a gente multiplica por um número. Num outro vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente multiplica duas matrizes, tá bom? Valeu, galera. Até mais.